Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Comunicando Saúde. Hoje é um dos vídeos mais esperados por você, eu tenho certeza. É o vídeo que eu vou ensinar você a como desenvolver o seu cardápio semanal através de uma alimentação equilibrada para que você não fique com deficiência de nutrientes. A maioria dos vegetarianos, a maioria das pessoas que resolvem mudar a alimentação e ser um vegetariano, eles acham que só pelo fato de parar de comer carne é um vegetariano, e não é bem assim, e você vai aprender isso hoje, ok? Mas antes, não esqueça de dar o seu joinha, inscreve-se no canal, ativa o sininho para que você possa receber todas as notificações e vem com a gente agora para essa aula maravilhosa. Para que você possa desenvolver um cardápio adequado, é muito importante que você conheça os grupos alimentares. Até pouco tempo nós falávamos sobre os três grupos alimentares. Hoje são 4 grupos alimentares. O primeiro grupo são os reguladores. Quem são os reguladores? Vitaminas e minerais. Aonde que eu encontro essa fonte? Frutas e verduras e legumes. Ali está a sua maior fonte de vitaminas e minerais que são extremamente para a regulação do nosso corpo, toda a parte hormonal. E segundo, são os energéticos. Você sabe que sem energia você não chega a lugar nenhum. E os alimentos energéticos são o combustível para o nosso corpo, eles são muito ricos em glicose. E quem são eles? São as raízes, são os cereais, como aveia, como arroz, como milho, esses são os energéticos. Terceiro, são os construtores. Eliane, quem são os construtores? São as proteínas. Cada tijolinho ali na construção dos músculos, importante a proteína. Você sabia que seu cabelo precisa de proteína? Nossas unhas precisam de proteína. Então, é muito importante nós termos na nossa refeição a proteína, ela não pode faltar. Mas, diferentemente do que muitas pessoas pensam, a proteína a gente não encontra só na carne. A carne não é a única fonte de proteína. Ela sim, é uma fonte de proteína animal, tá? Mas nós encontramos fontes de proteínas maravilhosas no reino vegetal. E temos também o quarto grupo, que são os oleaginosos, que são as sementes que são ricas em óleo, como a linhaça, como o girassol, como a chia. Essas sementes, elas são riquíssimas em gorduras saudáveis, tá? Agora, eu queria dizer para você o seguinte, é muito importante você conhecer isso aqui e saber que na sua alimentação, você precisa ter, principalmente na refeição da manhã, você precisa ter esses componentes aqui. Gente, olha, a refeição da manhã, o desjejum ou o café da manhã, como muitos chamam, tem que ser a sua principal refeição, porque ali você vai estar nutrindo o seu corpo, enchendo de nutrientes, suprindo as suas células de energia, porque você tem um dia longo pela frente que vai demandar de você muito gasto de energia e você precisa ter essa reposição. O que acontece hoje é que muitas pessoas não se alimentam bem pela manhã. Por quê? Porque comem muito à noite. À noite você não precisa de energia, você vai descansar. Mas quando você se alimenta muito à noite, você come tarde, come aquela comida farta, gordurosa, o que acontece? À noite o seu corpo vai ficar o quê? Trabalhando, e você acorda cansado, fadigado, como se você tivesse trabalhado a noite inteira. E é justamente isso. Enquanto você dorme, o seu corpo, ao invés de descansar, está ali trabalhando. Então, uma coisa muito importante que você precisa saber é a quantidade de cada coisa que você tem que consumir. A maioria das pessoas acham que proteína é algo que a gente tem que consumir em quantidade. Na realidade, não é. É o que você precisa ter em menor proporção no seu prato. Então, a metade do seu prato, olha, deve estar cheio de frutas pela manhã, à noite de preferência. E meio-dia, bastante salada, varia na salada, na coloração, prato, uma salada bem colorida. E 30% entra dos energéticos, que são os carboidratos, tá? Então, os carboidratos, pão, aveia,
arroz, o milho, esses são os carboidratos, dentre outros, tá? Então, estamos aqui, reguladores, energéticos, e nós vimos para os construtores e os oleaginosos, que vai compor 20% do seu prato, ok? Então, aqui, olha, assim deve ser o seu prato, nessa proporção. Eu, particularmente, gosto sempre de comer a fruta primeiro, faço o prato de fruta, eu faço o prato de salada, e depois eu vou para os alimentos mais quentes, né? Os cozidos, ok? Então, nós vamos montar agora um cardápio prático aqui para você. Vamos começar pelo desjejum, ok? Então, baseado na regrinha aqui das classificações dos alimentos, eu preciso ter reguladores, é a maior parte do meu prato. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para mim, vou fazer uma porção de acordo com a minha estrutura, com o que eu como pela manhã, tá? Então, eu vou colocar aqui 3 bananas. Amo banana. E um mamão papaya. Um mamão papaya. Então, comi lentamente, degustei essa fruta maravilhosa, amo fruta. Agora eu vou para a porção agora do energético, que são os carboidratos. Então, eu decido que hoje eu quero comer um pão integral, pão de coco fiz ontem, maravilhoso. Pão de coco com pastinha de amendoim. Olha que maravilha. Os reguladores já estão aqui. E aqui eu tenho carboidrato e eu tenho proteína que vem da pastinha de amendoim. E aí eu acrescento aqui 2 colheres de sopa de chia nas minhas frutas. Então, como essa porção de fruta com a chia, depois eu para a pastinha de pão integral com a pastinha de amendoim, fechei. 3, 4 fatias de pão integral aqui para mim é o suficiente, depois eu ter comido toda essa fruta, ok? E para mim tá suficiente. Para você que ainda tem o hábito de beber o líquido junto com a refeição, você pode consumir aqui uma cevada ou um café de milho com um pouquinho de leite de coco. Eu gosto muito de colocar o leite de coco na cevada ou no café de milho, fica muito bom. E você pode também optar por fazer um leite de amêndoas, um leite de castanhas, fica muito maravilhoso também. Então, aqui está o meu cardápio do café da manhã, simples. Agora nós vamos para o almoço. Precisamos entender, eu vou repetir isso muitas vezes, sobre a questão da variedade, tá? Quando nós entramos para o grupo dos feijões, que entra no grupo das proteínas, nós precisamos entender que são fontes de proteína. Geralmente, as pessoas que comem carne, elas buscam substituir a carne. Veja bem, nós não fomos criados para comer carne, então não precisamos ter tanta preocupação em substituir carne. Nós precisamos ter preocupação em ter uma alimentação variada, que tenha todas as fontes de vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos que nós precisamos, ok? Então, no almoço, um bom prato de salada. Vamos lá. Então, eu vou ter aqui nessa minha salada couve. Vou colocar uma cenoura ralada. E tomate, porque para mim, salada sem tomate não é salada. E aí, nessa salada, a gente pode acrescentar aqui, vamos lá, 2 colheres de semente de girassol. É muito gostoso também a semente de girassol, eu gosto. Você pode germinar, porque se você germinar, fica melhor ainda. E aí eu venho agora para o prato cozido, depois de ter comido um bom prato de salada. Então, como fonte de carboidrato, eu vou ter aqui um arroz integral. Arroz integral. Certo? O feijão,
que é uma leguminosa. Eu posso colocar aqui um feijão preto, por exemplo, tá? Então, todos os feijões, feijão preto, feijão branco, feijão fradinho, feijão azuki, feijão vermelho, lentilha, ervilha, grão de bico, tudo isso faz parte das leguminosas e são fontes de proteína. Os feijões, diferentemente do carboidrato, eu posso misturar 2 tipos de feijão, tá? Que você vai completar e ele vai ficar com uma maior nutrição, você vai ter os aminoácidos essenciais, ok? E aí agora, é algo que eu gosto muito também, é um brócolis no vapor. E preparo um tofu grelhado. Pronto, aqui está o meu almoço. Agora vamos para o lanche da tarde, né? Lanche da noite. O certo, o ideal seríamos que nós nos alimentássemos no máximo, até 7 horas da noite, deveria ser a nossa última refeição. Gente, lembrando que no intervalo de uma refeição para outra, água, tá? Beba bastante água. Então vamos lá para o nosso lanchinho da noite, que não precisa ser tão rico assim, tá? Então à noite a gente come que nem um mendigo, né? Como diz, de manhã, como um rei, meio-dia como um príncipe e à noite a gente come como um mendigo. Sabe uma receitinha que eu dei para vocês de sagu? Aquilo é um ótimo lanche para noite. Então ali eu já tenho o energético, que é o sagu que vem da mandioca. Eu tenho ali abacaxi, eu tenho um suco de uva. É um lanchinho maravilhoso para noite. Então nesse dia aqui eu resolvi que meu lanche da noite vai ser um sagu com suco de uva e abacaxi. Tá? Se você quiser, você pode acrescentar a chia nesse sagu, tá? Mas isso é opcional também, só se você quiser. Mas esse cardápio aqui tá maravilhoso. Se você se alimenta da maneira correta, com os alimentos integrais, você vai ver que você vai ter menos fome durante o dia se você comer a coisa certa na hora certa. E você vai conseguir dar um intervalo maior de uma refeição para outra, né? Que o certo seria de ter um intervalo aí de 5 horas de uma refeição para outra. E nesse intervalo, depois de 2 horas que eu almocei ou que eu tomei meu café da manhã, eu vou beber água, tá? Pelo menos 2 copos, 3 copos d'água até eu chegar na próxima refeição. E é simples assim, eu seguindo essa regrinha da classificação dos alimentos, eu vou conseguindo assim montar o meu cardápio, sabendo que eu vou ter os reguladores. Primeiro, eu vou ter os energéticos, eu vou ter os construtores e assim eu vou conseguir montar o meu cardápio. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre como você fazer a mudança do seu armário, que é o 3º passo para a transição alimentar. Então, a gente vai ensinar você quantidades de cada coisa que você deve comprar para você não comprar nada em excesso, ficar com alimento em excesso, porque esses alimentos eles são perecíveis, né? Para não dar bichinho, para não mofar dentro do seu armário. E quando nós falamos hoje sobre os cardápios e mostramos para você como fazer isso, isso é o quê? Conhecimento. Por isso você precisa continuar nesse passo do conhecimento para que você entenda realmente como fazer esse processo de transição para não ter desperdício, não é? E para que você saia realmente satisfeito. E a gente vai dar uma ideia também de valores. Quanto que seria uma compra para mim fazer esse processo de transição? Porque as pessoas acham que ser vegetariano é muito caro. Gente, não é caro, não sai muito diferente você ser um vegetariano ou não ser um vegetariano. É praticamente a mesma coisa e às vezes até mais barato, viu? Então, dê aí o seu joinha, se inscreve no canal, toca lá no sininho e vamos acompanhando aqui esse processo junto de transição alimentar, com muitas receitas, com muitas dicas para vocês. Um beijo no seu coração.